Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje nós vamos iniciar a disciplina de economia com um dos conteúdos mais importantes para a sua prova, que é a microeconomia e seus conceitos básicos. Esse é um tema fundamental, pois serve como base para entender o funcionamento das decisões econômicas no dia a dia. A microeconomia é a área da economia que estuda o comportamento dos agentes econômicos individuais, ou seja, consumidores, empresas e o próprio governo em decisões específicas. Ela analisa como esses agentes tomam decisões diante de recursos limitados. E é justamente aqui que entra o primeiro princípio fundamental da economia, que é a escassez. A escassez significa que os recursos disponíveis são limitados, enquanto as necessidades e desejos das pessoas são ilimitados. Isso gera a necessidade de fazer escolhas. A partir da escassez, surge o conceito de escolha. Como não é possível ter tudo ao mesmo tempo, indivíduos e empresas precisam decidir como utilizar seus recursos. Essas escolhas envolvem prioridades e consequências. Dentro desse processo, temos o custo de oportunidade, que é um dos conceitos mais cobrados em prova. O custo de oportunidade representa aquilo que você deixa de ganhar ao fazer uma escolha. Ou seja, ao optar por uma alternativa, você abre mão da melhor alternativa possível que foi descartada. Por exemplo, se você decide estudar em vez de trabalhar em determinado período, o custo de oportunidade é o valor que você deixaria de ganhar trabalhando. Esse conceito está presente em praticamente todas as decisões econômicas. Outro conceito importante são os trade-offs. Os trade-offs representam as trocas que fazemos ao tomar decisões. Em outras palavras, para ganhar algo, você precisa abrir mão de outra coisa. Esse conceito está diretamente ligado à escassez e ao custo de oportunidade. Por exemplo, um governo pode ter que escolher entre investir mais em saúde ou em educação. Ao escolher uma área, ele necessariamente reduz recursos disponíveis para outra. Isso é um trade-off. Além disso, temos os incentivos, que são fatores que influenciam o comportamento dos agentes econômicos. Incentivos podem ser positivos ou negativos e afetam diretamente as decisões das pessoas e das empresas. Por exemplo, uma redução de impostos pode incentivar o consumo ou o investimento. Já um aumento de preços pode desestimular a compra de determinados produtos. Na microeconomia, entender como os incentivos funcionam é essencial, pois eles explicam por que as pessoas tomam determinadas decisões. Esses princípios fundamentais, escassez, escolha, custo de oportunidade, trade-offs e incentivos, são a base de toda a análise econômica. Eles aparecem em diversas situações e ajudam a compreender o comportamento dos agentes no mercado. Para ter um bom desempenho nesse conteúdo, é importante não apenas memorizar os conceitos, mas entender como eles se aplicam no dia a dia e em situações práticas. Esse é um tema muito presente em provas e que, quando bem compreendido, facilita bastante o entendimento dos demais conteúdos de economia. Agora vamos trabalhar um dos conteúdos mais importantes dentro da microeconomia, que envolve demanda e oferta, suas curvas, determinantes, equilíbrio de mercado, elasticidade, além da teoria do consumidor da firma. Esse é um tema central e extremamente cobrado em concursos. Vamos começar pela demanda. A demanda representa a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores estão dispostos e são capazes de comprar a um determinado preço, em um determinado período de tempo. Existe uma relação inversa entre preço e quantidade demandada. Isso significa que, em geral, quando o preço sobe, a quantidade demandada cai, e quando o preço diminui, a quantidade demandada aumenta. Essa relação é representada pela curva de demanda, que normalmente é decrescente. Ela mostra como a quantidade demandada varia em função do preço. Agora vamos falar sobre os determinantes da demanda. O preço é o principal fator, mas não é o único. Outros fatores influenciam a demanda, como a renda do consumidor, o preço de bens relacionados, as preferências, expectativas e o número de consumidores no mercado. Por exemplo, se a renda das pessoas aumenta, a demanda por determinados produtos também pode aumentar. Se o preço de um produto substituto sobe, a demanda pelo outro produto tende a crescer. Agora passando para a oferta.
A oferta representa a quantidade de um bem ou serviço que os produtores estão dispostos a vender a um determinado preço. Aqui, a relação é direta. Quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Isso ocorre porque preços mais altos tornam a produção mais lucrativa, incentivando os produtores a ofertarem mais. Essa relação é representada pela curva de oferta, que é crescente. Os determinantes da oferta incluem o custo de produção, tecnologia, impostos, subsídios e expectativas dos produtores. Por exemplo, se o custo de produção aumenta, a oferta tende a diminuir. Quando juntamos oferta e demanda, chegamos ao equilíbrio de mercado. O equilíbrio ocorre no ponto em que a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Esse ponto determina o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Se o preço estiver acima do equilíbrio, ocorre excesso de oferta, ou seja, sobra produto no mercado. Se estiver abaixo, ocorre excesso de demanda, ou seja, falta produto. Agora vamos falar sobre elasticidade, que mede a sensibilidade da quantidade demandada em relação a mudanças no preço. A elasticidade preço da demanda indica o quanto a quantidade demandada varia quando o preço muda. Se a demanda for elástica, uma pequena variação no preço gera uma grande variação na quantidade demandada. Se for inelástica, a quantidade demandada varia pouco, mesmo com mudanças de preço. Esse conceito é muito importante porque ajuda a entender o comportamento do consumidor e as estratégias de preço das empresas. Agora vamos entrar na teoria do consumidor. Essa teoria busca explicar como os consumidores tomam decisões de compra. O consumidor procura maximizar sua satisfação, ou seja, obter o maior benefício possível com os recursos que possui. Para isso, ele leva em consideração suas preferências, sua renda e os preços dos bens. A teoria do consumidor analisa como essas variáveis influenciam a escolha entre diferentes produtos. Por fim, temos a teoria da firma, que estuda o comportamento das empresas. A firma busca maximizar seus lucros, ou seja, obter a maior diferença possível entre receita e custo. Para isso, ela precisa decidir quanto produzir, qual preço praticar e como organizar sua produção. A teoria da firma também analisa custos de produção, como custos fixos e variáveis, e como esses custos influenciam as decisões da empresa. Esse conjunto de conteúdos é fundamental para entender como funciona o mercado, como preços são formados e como consumidores e empresas tomam decisões. Para ter um bom desempenho nesse tema, é essencial compreender os conceitos, interpretar gráficos e praticar bastante com questões. Esse é um dos conteúdos mais importantes da prova e pode garantir muitos pontos para você que está se preparando com seriedade. Agora vamos trabalhar um dos temas mais importantes da microeconomia para concursos, especialmente para o Procon Rio de Janeiro, que é o estudo das estruturas de mercado. Esse conteúdo é essencial porque está diretamente ligado ao funcionamento da concorrência, à formação de preços e à proteção do consumidor. Primeiramente, precisamos entender o que são estruturas de mercado. As estruturas de mercado representam a forma como os mercados estão organizados, ou seja, como as empresas competem entre si, qual o nível de concorrência existente e qual o grau de poder que cada empresa possui. Existem 4 estruturas principais: concorrência perfeita, concorrência monopolística, oligopólio e monopólio. Na concorrência perfeita, temos um grande número de empresas, produtos homogêneos, e nenhuma empresa tem poder para influenciar o preço. O preço é determinado pelo mercado. Esse modelo é mais teórico, mas serve como base para comparação com os demais. Na concorrência monopolística, também existem várias empresas, mas os produtos são diferenciados. Ou seja, cada empresa tenta se destacar por meio de marca, qualidade ou características específicas. Nesse caso, há algum grau de poder sobre o preço. Já no oligopólio, temos poucas empresas dominando o mercado. As decisões de uma empresa afetam diretamente as outras, gerando interdependência. Esse tipo de mercado é comum em setores como telecomunicações, combustíveis e bancos. Por fim, no monopólio, existe apenas uma empresa dominando o mercado, sem concorrentes diretos. Essa empresa possui alto poder de mercado e consegue influenciar preços e quantidades. Agora vamos falar sobre a análise
de mercados competitivos. Em mercados mais competitivos, como a concorrência perfeita, a maior eficiência econômica, preços mais baixos e maior benefício para o consumidor. Já em mercados menos competitivos, como monopólios e oligopólios, pode haver preços mais altos e menor qualidade. Dentro desse contexto, entra o conceito de poder de mercado. O poder de mercado é a capacidade de uma empresa influenciar o preço de um produto. Quanto menor a concorrência, maior tende a ser o poder de mercado. Um tema muito importante dentro disso é a discriminação de preços. A discriminação de preços ocorre quando uma empresa cobra preços diferentes para consumidores diferentes, sem que haja diferença no custo do produto. Isso pode ocorrer com base em perfil do consumidor, localização ou quantidade comprada. Outro ponto relevante são as barreiras à entrada. Barreiras à entrada são obstáculos que dificultam a entrada de novas empresas no mercado. Exemplos incluem altos custos iniciais, regulamentações, controle de tecnologia ou domínio de recursos. Quanto maiores as barreiras, menor a concorrência. Também precisamos falar sobre práticas anticoncorrenciais. Essas práticas ocorrem quando empresas adotam estratégias para reduzir a concorrência de forma indevida. Exemplos incluem cartel, combinação de preços, divisão de mercado e abuso de posição dominante. Essas práticas são prejudiciais ao consumidor, pois tendem a elevar preços, reduzir a qualidade e limitar opções. Por isso, existem órgãos reguladores, como o CAD no Brasil, que atuam para coibir esse tipo de comportamento. Por fim, é importante entender as implicações do poder de mercado para as relações de consumo. Quando uma empresa possui muito poder, o consumidor fica em desvantagem, pois há menos opções e maior risco de preços abusivos. No contexto do PROCON, esse conhecimento é essencial, pois está diretamente relacionado à defesa do consumidor, fiscalização de práticas abusivas e garantia de equilíbrio nas relações de consumo. Para ter um bom desempenho nesse conteúdo, é importante entender as características de cada estrutura de mercado, saber identificar práticas anticoncorrenciais e compreender os impactos dessas práticas na vida do consumidor. Esse é um tema muito relevante e bastante cobrado, então dominar esse conteúdo pode garantir um excelente resultado na sua prova. Agora vamos trabalhar um dos conteúdos mais importantes e mais cobrados dentro da microeconomia, que envolve eficiência econômica, falhas de mercado, externalidades, assimetria de informação e custos de transação. Esse tema é essencial porque conecta a teoria econômica com situações reais do mercado e das relações de consumo. Primeiramente, vamos entender o conceito de eficiência econômica. Um sistema econômico é considerado eficiente quando utiliza seus recursos da melhor forma possível, sem desperdícios, maximizando o bem-estar da sociedade. Em outras palavras, não é possível melhorar a situação de alguém sem piorar a de outra pessoa. Dentro desse conceito, temos três tipos principais de eficiência. A primeira é a eficiência nas trocas. Ela ocorre quando os bens estão distribuídos entre os indivíduos de forma que ninguém pode melhorar sua situação sem prejudicar outra pessoa. Ou seja, os bens estão nas mãos de quem mais valoriza. A segunda é a eficiência produtiva. Ela ocorre quando os bens são produzidos ao menor custo possível, utilizando da melhor forma os recursos disponíveis. Isso significa que não há desperdício de insumos na produção. A terceira é a eficiência alocativa. Ela acontece quando os bens e serviços são produzidos na quantidade que a sociedade deseja, refletindo as preferências dos consumidores. Nesse caso, os recursos estão sendo direcionados para onde geram mais valor. Agora vamos falar sobre o livre comércio e os ganhos de troca. O livre comércio permite que indivíduos, empresas e países troquem bens e serviços livremente. Essas trocas geram ganhos para ambas as partes, pois cada agente se especializa naquilo que faz melhor e troca com os demais. Esse processo aumenta a eficiência econômica, melhora a alocação de recursos e amplia o bem-estar geral. Por isso, o comércio é considerado uma das bases do desenvolvimento econômico. No entanto, nem sempre o mercado funciona de forma perfeita. E é aí que entram as falhas de mercado. As falhas de mercado ocorrem quando o mercado não consegue alocar recursos de forma eficiente. Existem vários tipos de falhas de mercado,
e uma das mais importantes é a assimetria de informação. Isso acontece quando uma das partes em uma transação possui mais ou melhores informações do que a outra. Por exemplo, em uma compra, o vendedor pode saber mais sobre o produto do que o consumidor. Isso pode gerar decisões ruins, prejudicar o consumidor e comprometer a eficiência do mercado. Outro tipo muito importante de falha de mercado são as externalidades. Externalidades são efeitos colaterais de uma atividade econômica que afetam terceiros que não estão diretamente envolvidos na transação. As externalidades podem ser positivas ou negativas. Uma externalidade positiva ocorre quando uma atividade gera benefícios para terceiros, como a educação, que melhora a sociedade como um todo. Já uma externalidade negativa ocorre quando há prejuízo para terceiros, como a poluição gerada por uma indústria. As externalidades geram ineficiência, porque o mercado não considera esses efeitos nos preços. Como consequência, pode haver produção excessiva de bens que geram externalidades negativas ou produção insuficiente de bens que geram externalidades positivas. Para corrigir essas falhas, existem algumas soluções, como a intervenção do governo por meio de impostos, subsídios, regulamentações ou criação de mercados específicos. Outro conceito importante é o equilíbrio competitivo e sua relação com a eficiência econômica. Em condições ideais, o equilíbrio de mercado em concorrência perfeita leva a uma alocação eficiente de recursos. No entanto, quando existem falhas de mercado, esse equilíbrio deixa de ser eficiente. Por fim, temos os custos de transação. Os custos de transação são todos os custos envolvidos em realizar uma troca, como custos de negociação, busca de informações, elaboração de contratos e fiscalização. Quando os custos de transação são elevados, eles dificultam as trocas e reduzem a eficiência do mercado. Em alguns casos, esses custos podem até impedir que transações ocorram. Esse conjunto de conceitos é extremamente importante, especialmente para concursos voltados à área de defesa do consumidor, como o Procon Rio de Janeiro, pois está diretamente ligado à regulação do mercado e à proteção dos consumidores. Para ter um bom desempenho nesse conteúdo, é essencial compreender os conceitos, entender suas aplicações práticas e resolver muitas questões. Esse é um tema denso, mas com estudo consistente, você consegue dominar e transformar esse conteúdo em um diferencial na sua prova. Agora vamos falar sobre o Código de Defesa do Consumidor como instrumento de redução de assimetrias e custos de transação, o papel dos PROCONS como instituições de enforcement e também noções de economia comportamental aplicadas às relações de consumo. Primeiramente, é importante entender o problema da assimetria de informação. Em muitas relações de consumo, o fornecedor possui mais informações do que o consumidor sobre o produto ou serviço. Isso gera desequilíbrio e pode levar o consumidor a tomar decisões prejudiciais. É nesse contexto que entra o Código de Defesa do Consumidor. O CDC atua como um mecanismo para reduzir essa assimetria, estabelecendo regras claras de transparência, informação adequada e proteção contra práticas abusivas. Ao obrigar o fornecedor a fornecer informações corretas, claras e completas, o CDC contribui para equilibrar a relação entre as partes. Além disso, o CDC também reduz os chamados custos de transação. Lembrando que custos de transação são os custos envolvidos em realizar uma troca, como buscar informações, negociar, firmar contratos e resolver conflitos. Com a existência de regras claras e mecanismos de proteção, o consumidor não precisa gastar tantos recursos para garantir seus direitos. Por exemplo, o acesso facilitado à informação, a padronização de contratos e a possibilidade de recorrer a órgãos de defesa reduzem esses custos. Outro ponto fundamental é o papel dos POCNS como instituições de enforcement. Enforcement significa aplicação e garantia do cumprimento das normas. Os PROCONS atuam fiscalizando o mercado, orientando consumidores e fornecedores, mediando conflitos e aplicando sanções quando necessário. Eles são fundamentais para garantir que o CDC seja efetivamente cumprido na prática. Sem instituições de enforcement, as leis poderiam existir apenas no papel. O PROCON, portanto, exerce um papel essencial na proteção do consumidor,
na correção de práticas abusivas e na promoção do equilíbrio nas relações de consumo. Agora vamos entrar na economia comportamental. Diferente da economia tradicional, que assume que as pessoas são totalmente racionais, a economia comportamental reconhece que os indivíduos muitas vezes tomam decisões influenciadas por emoções, hábitos e limitações cognitivas. Dentro desse contexto, temos o conceito de racionalidade ilimitada. A racionalidade limitada significa que as pessoas não possuem todas as informações, nem a capacidade cognitiva perfeita para tomar decisões totalmente racionais. Isso faz com que os consumidores possam cometer erros, como escolher produtos inadequados, não comparar preços corretamente ou serem influenciados por estratégias de marketing. A economia comportamental estuda exatamente esses comportamentos e busca entender como as decisões são realmente tomadas no mundo real. No contexto das relações de consumo, isso é extremamente relevante. Empresas podem explorar essas limitações por meio de estratégias que induzem o consumidor ao erro, como informações confusas, excesso de opções ou apelos emocionais. Por isso, a atuação do Estado e de órgãos como o Procon se torna ainda mais importante para proteger o consumidor não apenas de práticas ilegais, mas também de situações em que ele está em desvantagem devido à sua própria limitação de informação ou de decisão. Esse conjunto de conceitos mostra como economia, direito e comportamento estão interligados nas relações de consumo. Para ter um bom desempenho nesse conteúdo, é essencial compreender esses conceitos, entender suas aplicações práticas e refletir sobre como eles aparecem no dia a dia. Esse é um tema moderno, interdisciplinar e muito alinhado com a atuação do Procon, sendo um dos pontos mais importantes da sua preparação. Agora vamos abordar os sistemas cognitivos, heurísticas, vieses e também os conceitos de arquitetura de escolha e nudes. Primeiramente, é fundamental entender que as decisões humanas não são totalmente racionais. A economia comportamental mostra que utilizamos dois sistemas de pensamento, conhecidos como Sistema 1 e Sistema 2. O Sistema 1 é rápido, automático e intuitivo. Ele funciona sem esforço consciente, baseado em hábitos, emoções e experiências anteriores. É o sistema que usamos na maior parte do tempo, especialmente em decisões rápidas. Já o Sistema 2 é mais lento, analítico e racional. Ele exige esforço mental e é utilizado quando precisamos pensar com mais cuidado, avaliar alternativas e tomar decisões mais complexas. No contexto das decisões de consumo, muitas escolhas são feitas com base no Sistema 1, o que abre espaço para erros e influências externas. É nesse cenário que entram as heurísticas. As heurísticas são atalhos mentais que usamos para tomar decisões mais rapidamente. Elas ajudam no dia a dia, mas podem levar a erros sistemáticos, chamados de vieses cognitivos. Um dos vieses mais importantes é o da disponibilidade. Nesse caso, as pessoas tendem a avaliar a probabilidade de um evento com base na facilidade com que conseguem lembrar de exemplos. Ou seja, aquilo que é mais fácil de lembrar parece mais comum ou mais provável. Outro viés é o da representatividade, onde as pessoas julgam algo com base em estereótipos ou padrões aparentes, ignorando informações estatísticas ou probabilísticas mais precisas. Temos também o viés da ancoragem, que ocorre quando a pessoa se baseia excessivamente na primeira informação que recebe. Por exemplo, um preço inicial pode influenciar a percepção de valor, mesmo que não seja relevante. Outro viés muito importante é a aversão à perda. As pessoas tendem a sentir mais o impacto de uma perda do que o ganho equivalente. Ou seja, perder algo causa mais desconforto do que o prazer de ganhar a mesma coisa. Relacionado a isso, temos o efeito dotação, que faz com que as pessoas valorizem mais aquilo que já possuem, simplesmente por ser seu. O efeito framing também é bastante cobrado. Ele ocorre quando a forma como uma informação é apresentada influencia a decisão. A mesma informação pode gerar decisões diferentes dependendo de como é apresentada. Outro viés relevante é o viés do status quo, que leva as pessoas a preferirem manter a situação atual, evitando mudanças, mesmo quando há opções melhores. Agora vamos falar sobre a arquitetura de escolha. A arquitetura de escolha é a forma como as opções são apresentadas
ao consumidor. Pequenas mudanças na forma de apresentação podem influenciar significativamente as decisões. Dentro desse conceito, temos os chamados nudes. Os nudes são intervenções leves que orientam o comportamento das pessoas sem restringir suas escolhas. Ou seja, eles incentivam decisões melhores sem obrigar o indivíduo. Um exemplo clássico é a organização de produtos em um supermercado, onde itens mais saudáveis são colocados em posições de destaque para incentivar escolhas mais adequadas. No contexto do PROCON e da defesa do consumidor, entender esses conceitos é fundamental. Isso porque muitas práticas de mercado utilizam esses vieses para influenciar decisões, e o papel das instituições é garantir que essas práticas não sejam abusivas ou prejudiciais. Esse é um conteúdo moderno, interdisciplinar e cada vez mais presente em provas, exigindo não apenas conhecimento teórico, mas também compreensão prática. Para ter um bom desempenho, é essencial entender cada um desses vieses, saber identificá-los em situações reais e praticar questões que abordem esse tema. Dominar esse conteúdo pode ser um grande diferencial na sua prova, especialmente em concursos voltados à área de defesa do consumidor. Agora vamos abordar sistema de contas nacionais, teoria quantitativa da moeda, funções da moeda, oferta e demanda monetária, além do sistema financeiro nacional e o papel do Banco Central. Primeiramente, é importante entender o que é a macroeconomia. Diferente da microeconomia, que analisa decisões individuais, a macroeconomia estuda o funcionamento da economia como um todo. Ela analisa variáveis agregadas como produção, renda, inflação, desemprego e crescimento econômico. Dentro desse contexto, temos o sistema de contas nacionais. Esse sistema é um conjunto de indicadores que mede a atividade econômica de um país. O principal indicador é o Produto Interno Bruto, o PIB, que representa o valor total de todos os bens e serviços finais produzidos em um determinado período. O PIB pode ser analisado por diferentes óticas, como a produção, a renda e o gasto. Pela ótica do gasto, por exemplo, o PIB é composto pelo consumo das famílias, investimentos, gastos do governo e exportações líquidas. Agora vamos falar sobre a teoria quantitativa da moeda. Essa teoria estabelece uma relação entre a quantidade de moeda na economia e o nível geral de preços. De forma simplificada, quanto maior a quantidade de moeda em circulação, maior tende a ser o nível de preços, ou seja, a inflação. Essa teoria é importante porque ajuda a entender o papel da política monetária e como o controle da moeda pode influenciar a economia. Seguindo, temos as funções da moeda. A moeda desempenha 3 funções principais. A primeira é ser meio de troca, ou seja, facilita as transações, eliminando a necessidade de troca direta de bens. A segunda é ser unidade de conta, permitindo medir o valor dos bens e serviços. E a terceira é ser reserva de valor, permitindo que as pessoas guardem riqueza ao longo do tempo. Agora vamos tratar dos conceitos de oferta e demanda monetária. A oferta de moeda é controlada principalmente pelo Banco Central e representa a quantidade de dinheiro disponível na economia. Já a demanda por moeda está relacionada ao desejo das pessoas de manter dinheiro em vez de outros ativos. As pessoas demandam moeda por motivos de transação, precaução e especulação. O equilíbrio entre oferta e demanda de moeda influencia taxas de juros e o nível de atividade econômica. Agora vamos falar sobre o Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional é o conjunto de instituições que intermediam recursos entre agentes superavitários, que têm dinheiro para investir, e agentes deficitários, que precisam de recursos. Esse sistema é composto por órgãos normativos, como o Conselho Monetário Nacional, entidades supervisoras, como o Banco Central, e instituições financeiras, como bancos comerciais, cooperativas de crédito e outras entidades. Dentro desse sistema, o Banco Central do Brasil exerce um papel fundamental. Ele é responsável por controlar a política monetária, garantir a estabilidade da moeda e supervisionar o sistema financeiro. Entre as principais funções do Banco Central estão a emissão de moeda, o controle da inflação, a regulação das instituições financeiras e a gestão das reservas internacionais. Para cumprir esses objetivos, o Banco Central utiliza instrumentos de política monetária.
Entre os principais instrumentos, temos a taxa básica de juros, conhecida como taxa Selic, que influencia o custo do crédito e o nível de consumo. Outro instrumento são as operações de mercado aberto, que envolvem a compra e venda de títulos públicos para controlar a quantidade de dinheiro na economia. Também temos o depósito compulsório, que é a parcela dos recursos que os bancos são obrigados a manter junto ao Banco Central. Ao aumentar ou reduzir esse percentual, o Banco Central controla a quantidade de crédito disponível. Esse conjunto de instrumentos permite ao Banco Central atuar sobre a inflação, o nível de atividade econômica e a estabilidade financeira. Para ter um bom desempenho nesse conteúdo, é fundamental compreender os conceitos, entender as relações entre eles e praticar com questões de prova. A macroeconomia é um tema central e muito cobrado, e dominar esse conteúdo pode fazer uma grande diferença na sua preparação e no seu resultado final. Agora vamos trabalhar um dos conteúdos mais importantes da macroeconomia para concursos, que envolve os principais modelos de determinação da renda e também o setor externo, com foco nos regimes cambiais. Esse é um tema que exige compreensão teórica e atenção às diferenças entre os modelos. Vamos começar pelos modelos macroeconômicos de determinação da renda. Esses modelos buscam explicar como o nível de produção e renda de uma economia é determinado. O primeiro é o modelo clássico. Nesse modelo, a economia tende naturalmente ao pleno emprego, ou seja, todos os recursos disponíveis, especialmente o trabalho, são plenamente utilizados. O modelo clássico parte da ideia de que os mercados são eficientes e se ajustam automaticamente por meio dos preços. Se houver desemprego, por exemplo, os salários tendem a cair, estimulando a contratação e restabelecendo o equilíbrio. Além disso, nesse modelo, a moeda é considerada neutra no longo prazo. Ou seja, alterações na quantidade de moeda afetam apenas os preços, mas não a produção real. Agora vamos para o modelo keynesiano simples. Esse modelo surge como uma crítica ao modelo clássico, especialmente em situações de crise econômica. Para Keynes, a economia pode operar abaixo do pleno emprego por longos períodos. Isso acontece porque os preços e salários não se ajustam tão rapidamente quanto o modelo clássico supõe. Nesse modelo, a renda é determinada pela demanda agregada, que é composta pelo consumo, investimento, gastos do governo e exportações líquidas. Se a demanda for baixa, a produção também será baixa, gerando desemprego. Por isso, Keynes defende a intervenção do Estado, principalmente por meio de políticas fiscais, para estimular a economia. Agora vamos para o modelo IS-OLM, que é uma evolução do modelo keynesiano. Esse modelo integra o mercado de bens e o mercado monetário. A curva IS representa o equilíbrio no mercado de bens, ou seja, onde investimento e poupança estão equilibrados. Já a curva LM representa o equilíbrio no mercado monetário, onde a oferta e a demanda de moeda se igualam. O ponto de interseção entre as curvas IS e LM determina o nível de renda e a taxa de juros de equilíbrio na economia. Esse modelo é muito importante porque mostra como a política fiscal e a política monetária interagem para influenciar a economia. Agora vamos falar sobre o setor externo e os regimes cambiais. O setor externo envolve as relações econômicas de um país com o resto do mundo, incluindo exportações, importações e fluxos de capital. Um dos principais elementos desse tema é a taxa de câmbio, que é o preço da moeda estrangeira em relação à moeda nacional. Existem dois principais regimes cambiais, o câmbio fixo e o câmbio flutuante. No regime de câmbio fixo, o governo ou o Banco Central determina o valor da moeda em relação a outra moeda ou a uma cesta de moedas. Nesse caso, o Banco Central precisa atuar constantemente para manter essa taxa, comprando ou vendendo moeda estrangeira. Já no regime de câmbio flutuante, o valor da moeda é determinado pelo mercado, ou seja, pela oferta e demanda de moeda estrangeira. Nesse sistema, o Banco Central pode intervir, mas não define um valor fixo. O câmbio flutuante é o regime adotado no Brasil atualmente, permitindo maior flexibilidade, mas também maior volatilidade. Esse conteúdo é essencial para entender o funcionamento da economia em nível macro, as políticas econômicas e as relações internacionais. Para ter um bom desempenho, é fundamental compreender as diferenças
entre os modelos, entender o papel das políticas econômicas e praticar com questões. Esse é um tema bastante cobrado e que pode garantir muitos pontos na sua prova. Agora vamos trabalhar um dos conteúdos mais importantes e mais cobrados da macroeconomia, que envolve o modelo ISO-LM1BP, a análise de demanda e oferta agregada e os efeitos das políticas econômicas sobre o produto, os preços e o balanço de pagamentos. Primeiramente, vamos entender o modelo ISO-LM-BP. Esse modelo é uma ampliação do ISO-LM tradicional, incorporando o setor externo da economia. A curva IS representa o equilíbrio no mercado de bens, ou seja, onde investimento e poupança estão equilibrados. A curva LM representa o equilíbrio no mercado monetário, onde a oferta de moeda é igual à demanda por moeda. Já a curva BP representa o equilíbrio no balanço de pagamentos, ou seja, quando as entradas e saídas de divisas estrangeiras estão equilibradas. O ponto onde IS, LM e BP se encontram indica o equilíbrio simultâneo da economia nos mercados interno e externo. Esse modelo é muito importante porque mostra como a economia reage a políticas econômicas em um ambiente aberto. Agora vamos falar sobre demanda e oferta agregada. A demanda agregada representa o total de bens e serviços demandados na economia, sendo composta por consumo, investimento, gastos do governo e exportações líquidas. A oferta agregada representa a quantidade total de bens e serviços que as empresas estão dispostas a produzir em diferentes níveis de preço. O equilíbrio entre demanda agregada e oferta agregada determina o nível de produção e o nível geral de preços da economia. Agora vamos analisar as políticas econômicas. A política fiscal envolve os gastos do governo e a arrecadação de impostos. Quando o governo aumenta os gastos ou reduz impostos, ele estimula a demanda agregada, aumentando a produção e o emprego. Por outro lado, uma política fiscal restritiva reduz a atividade econômica. A política monetária, conduzida pelo Banco Central, envolve o controle da quantidade de moeda e da taxa de juros. Quando o Banco Central reduz os juros, ele estimula o consumo e o investimento. Quando aumenta os juros, ele reduz a inflação, mas pode desacelerar a economia. A política cambial está relacionada à gestão da taxa de câmbio. Uma desvalorização da moeda nacional pode estimular as exportações, tornando os produtos mais competitivos no exterior, mas também pode aumentar a inflação. Já a política comercial envolve medidas relacionadas ao comércio internacional, como tarifas, subsídios e acordos comerciais. Essas políticas podem afetar diretamente o fluxo de importações e exportações. Todos esses instrumentos impactam o produto, os preços e o balanço de pagamentos. Por exemplo, uma política fiscal expansionista pode aumentar a produção, mas também pode pressionar a inflação e afetar o setor externo. Agora, um ponto fundamental é a interação entre as políticas monetária, fiscal e cambial. Essas políticas não atuam de forma isolada. Uma decisão em uma área pode afetar as outras. Por exemplo, uma política fiscal expansionista pode aumentar a demanda por moeda, pressionando as taxas de juros, o que pode exigir uma resposta da política monetária. Ao mesmo tempo, essas mudanças podem afetar a taxa de câmbio e o fluxo de capitais. No modelo ISO-LM1BP, essa interação fica mais clara, pois o equilíbrio depende do comportamento conjunto desses mercados. Para ter um bom desempenho nesse conteúdo, é essencial entender a lógica dos modelos, saber interpretar os efeitos das políticas econômicas e praticar bastante com questões. Esse é um dos temas mais completos da macroeconomia e, quando bem dominado, pode garantir muitos pontos na sua prova, além de facilitar o entendimento de diversos outros conteúdos. Chegamos ao final dessa aula de economia, onde trabalhamos conteúdos fundamentais que são muito cobrados no concurso do Procon Rio de Janeiro. Esse é um tema que exige compreensão teórica, interpretação e prática constante. Agora é essencial que você revise esse conteúdo, resolva questões e comece a identificar o padrão da banca, porque isso vai fazer toda a diferença no seu desempenho. A partir de agora, nós vamos entrar em uma das disciplinas mais importantes do seu edital, que é Direito do Consumidor. Essa é a matéria que tem o maior número de questões na prova, com um total de 15 questões, ou seja, é decisiva para sua aprovação. Então siga agora para o próximo vídeo.
Mantenha o foco e dê atenção máxima a essa disciplina, porque ela pode definir a sua classificação final.